Então, esse painel mostrou o potencial dessas ferramentas de ampla escala, capazes de fazerem análises reprodutíveis e amplas sobre um espaço muito grande. Eu gostaria de fazer perguntas sobre o quão longe vocês acham que dá para levar essas técnicas, se há um limite natural na escalabilidade possível delas. Bom, até onde a gente pode chegar com essa técnica, eu ainda acho meio difícil a gente falar, porque nós trouxemos aqui 3 exemplos distintos de coisas que dá para fazer com uso a partir das imagens, que os objetivos são diferentes, as ferramentas são semelhantes, né? Principalmente tomando em consideração que agora o TCU está indo também para a parte de uso de redes neurais para tentar identificar essas não conformidades, mas tudo passa por identificação de padrões. E esses padrões a gente tem visto já também que não estão só na imagem propriamente dita, né? A hora que a gente trabalha, como o Edson mostrou, com imagens com mais com bandas espectrais além das bandas visíveis, a gente também consegue descobrir padrões de comportamento nessas faixas, que podem nos trazer indicações. Então, eu não consigo ver ainda um limite de possibilidades para essa tecnologia. E, realmente, como estava na apresentação do Edson, é uma quebra de paradigma, é um ponto de inflexão na tecnologia muito grande e que a gente tem muita coisa ainda para pesquisar, tem muita coisa para trazer, e eu acho que a gente vai conseguir trazer muitas novidades ao longo aí dos próximos, não diria nem anos, mas nos próximos meses, na nossa parte de identificação desses padrões, e depois também o que fazer com esses padrões identificados. O que realmente tem força jurídica numa análise de responsabilização, o que não tem, e o que a gente consegue documentar com tudo isso. Eu também concordo, eu acho que a gente está bem longe de atingir o limite, né? Acho que estamos limitados à capacidade computacional e à disponibilidade de dados, né? O que a gente está conseguindo hoje era inimaginável na década de 90. Enfim, eu acho que a gente está bem longe do limite. Bom, quando eu fiz a minha apresentação, eu fiz até um determinado ponto. E, como disse o ministro Haroldo Cedrais, eu acabei expandindo a apresentação porque, nesse intervalo de 2 semanas, eu tive a oportunidade de ver, assim, assistir uma evolução acontecendo na minha frente. Foi o caso quando um colega nosso, Luiz André, conseguiu classificar, por exemplo, uma imagem que eu mostrei, que é separar uma árvore da vegetação. Isso aí, até aquele presente momento, era uma situação extremamente difícil, porque precisava de ser um super especialista, era quase uma qualidade super especialista para poder fazer esse trabalho. E hoje eu tive a oportunidade de estar vendo uma técnica que a máquina se assemelhou à capacidade humana. É uma caixa de surpresas constantes. Então, assim, o limite, como se diz, ninguém sabe, é inimaginável. É uma pergunta difícil saber qual é o limite dessa técnica, né? Mas eu acho assim, houve um tempo em que os computadores eram bons em seguir instruções, né? Você dava a instrução certinha para ele mastigada, ele lá seguia e era eficiente, né? Então teve uma era da computação em que você tinha computadores bons em seguir instruções, mas não em reconhecer padrões. Hoje a gente já tem computadores que são bons em reconhecer padrões, melhores que a gente, inclusive. Mas isso é inteligência, né? Pode ser que não, né? Reconhecer padrões, é isso que é inteligência? Então, tem até um artigo recente de reconhecimento de cenários, que o cientista ele embaralhou a imagem de forma que, assim, para a gente é imperceptível. A imagem era a mesma imagem, a gente conseguia identificar. Mas para a máquina, assim, você tinha um classificador lá, uma rede neural, ele se confundia todo, assim. Mas a gente conseguia pegar o contexto geral da imagem, a máquina ainda não conseguia. Então, assim,
até onde o reconhecimento de padrões simples é realmente inteligência, né? É realmente reconhecer o contexto das coisas. Temos uma pergunta pela internet, do Twitter, do Wellington Amaral, que acho que se aplica a todos os 4. Seria: qual o tempo necessário de implementação e os custos de aquisição das imagens e softwares das soluções? Quer começar? Olha, no meu caso, não foi um tempo muito longo, assim. Eu fiz uns experimentos, né? 15 mil imagens eu consegui baixar em 1 dia e meio, aí rodando um robozinho no Street View. E também, agora, a questão de rodar o modelo também, como eu não treinei o modelo, foi mais fácil, né? Eu acredito que se eu tivesse que treinar o modelo do zero, ou mesmo refinar ele, né, aplicar transfer learning, ia demorar mais. Mas, assim, também foi questão de horas, de poucas horas, eu consegui classificar todas as imagens pelo modelo. Mas isso usando um servidor da AWS lá, uma GPU, né? Eu tentei rodar na minha própria máquina, mas ela travou, enfim. Você realmente precisa de uma GPU boa para rodar. Acho que, inclusive, até para os casos de... Não só para os casos de treino, de teste mesmo. Bom, no nosso caso, no uso de imagem de satélite para fazer essas análises de probabilidade de problemas nas obras, a gente tem a fonte da própria imagem de satélite. Tá? Ela realmente tem um custo inerente de aquisição, mas a gente não sabe exatamente ainda como vai ficar, porque depende do potencial de uso real dessa ferramenta dentro do tribunal, a quantidade de imagens que a gente vai precisar. Mas uma coisa a gente já sabe, o custo está caindo violentamente. Em coisa de 1 ano, o que a gente precisaria de imagem para atender o tribunal caiu para 1/4 de preço. 1/4 do preço original. Então, a obtenção da imagem não é grande coisa. E os softwares que a gente tem usado, o software base que a gente tem usado durante todo esse desenvolvimento, é um software comercial normal, que tem para todo lado. O ArcGIS, ele não é um software de custo proibitivo e não é tão especialista assim que não possa. Agora, claro, a gente está tendo que fazer um investimento em determinação dos padrões utilizáveis nessa aplicação específica. Né? E aí está envolvendo um desenvolvimento constante, que vai perdurar aí durante os próximos anos, usando sempre o que tem de melhor na técnica, de maneira que a gente possa sempre estar aumentando a quantidade e a acurácia dessa identificação. Então, quanto ao desenvolvimento em si, eu não sei ainda precisar como é que estariam os custos, mas o calcanhar de Aquiles hoje ainda é a aquisição de imagens. Lá no nosso caso, a gente utilizou só software livre, né? No caso, utilizamos o Python com essa biblioteca TensorFlow. As imagens também foram obtidas sem custo. Todo o processo foi feito com o serviço do Google, né? Geocodificação, obtenção das imagens aéreas e de fachada. E também o processo de obtenção de imagens também foi rápido. Download disso aí demora horas. E o processo de treinamento, eu fiz uma vez no computador, no meu computador, demorou mais de 15 horas. E aí eu precisei rodar de novo, acabei apelando para uma GPU na nuvem, e quando eu fiz isso, demorou cerca de 2 horas. O Marlos Lira tem uma pergunta para o GeoControle sobre: houve alguma proposta do uso de drones como ferramenta de apoio às imagens de satélite na fiscalização de obras de grande porte? Qual a viabilidade dessa tecnologia nova? Eu vou responder essa pergunta. Durante o trabalho com a NIB, nós conseguimos identificar uns 1.700 quilômetros da ferrovia, os locais onde ocorreram maiores movimentações de terra, ou seja, aproximadamente 35% do custo da obra. Então, são trechos relativamente pequenos, em torno, talvez, de 50, 60 quilômetros, no universo de 1.700 quilômetros. Então, esses locais seriam adequados para que você pudesse fazer um levantamento com drone. Ao invés de fazer todo
um percurso de 1.700 quilômetros se limitaria a uma pequena região onde se concentraria em torno de 35% do custo da obra. E, além disso, as imagens dos drones são ainda mais precisas do que as imagens de alta resolução. Se a gente fala em alta resolução em pixel de 30 centímetros, com drone você fala de pixel de 2 centímetros. Né? Então, você já consegue ter uma precisão onde um cálculo de volume de aterro, por exemplo, ele já tem uma precisão suficiente para que você possa usar isso juridicamente no caso de responsabilização por uma despesa feita de maneira errada. Tá? Então, a gente já consegue com drone efetivamente mais. O drone não é uma ferramenta de uso, digamos assim, de uso geral. A gente pensou nisso, a gente fez o teste e realmente o tribunal está contando com o uso de drone para detalhes. À medida que a gente vai detalhando a informação do possível problema, a gente vai precisando de informação mais precisa. E aí entram os drones como fonte dessa precisão necessária. Tenho aqui agora a última pergunta para o Nelson, do Nelson Oliveira, do Sebrae, para o Bruno. A API do Google utilizada para obter a geolocalização se limita a 2.500 buscas diárias. Se sim, como resolver essa questão? Deixa eu lembrar. Se eu não me engano, são 25 mil. São 25 mil, o mesmo limite da obtenção das imagens de Street View e satélite. Eram 25 mil. Então, realmente consegui, em alguns dias, em 2, 3 dias, uns 2 dias já cobri toda a base que eu estava trabalhando.